E vem conferir a crítica do filme Kung Fu Panda 3. E em 2016 chegava nos cinemas o filme Kung Fu Panda 3. E esse filme é a prova de como a DreamWorks normalmente usa seus projetos. Ele não consegue lançar um filme ou outro. Ele vai lançar até desgastar o máximo ou as pessoas cansarem da franquia. Isso não quer dizer que Kung Fu Panda 3 seja ruim. Pra mim, ele é o pior dos três que lançaram até agora. Até o momento desse vídeo, até porque nessa semana que esse vídeo vai em publicação, o quarto filme vai chegar nos cinemas. Mas você percebe como a DreamWorks gosta de fazer muito isso com seus filmes. Não fala só da franquia Kung Fu Panda. Você consegue pegar outras franquias da empresa que você vê que eles fazem igual. Teve 2 filmes, agora teve o terceiro, teve série animada, então eles tentam tirar o máximo que essa série tem. E isso aqui não é diferente. A pergunta é, você pode fazer 3, 6, 10 filmes, não importa, desde que você tenha história para contar. E a pergunta é, eles têm história para contar? Aqui parecia que sim, afinal, depois do filme Kung Fu Panda 2, a última cena do filme Kung Fu Panda 2, ele é uma cena pós-créditos, onde apresenta que, na verdade, o pai do Po e a família do Po não estão mortos. Na verdade, eles estão vivos. E não são só eles. Na verdade, o pai dele está vivo. Mas não é só ele. Na verdade, existe uma vila de pandas que realmente moram num lugar escondido. Então, eu queria já esse gancho para um terceiro filme. Mas será que tinha história para desenvolver isso? E no filme tem coisas muito interessantes no terceiro filme. Coisas que eu acho muito legal. Como, por exemplo, ir para um outro lado dessas artes místicas, que seriam o Ki, ou o Chi, no caso. E isso eles conseguem desenvolver de uma forma interessante. Outra coisa que eu acho legal é o conceito inicial do filme de colocar o vilão Kai, porque ele brinca diretamente com o conceito de outros mestres do Kung Fu. E isso também eu acho muito interessante. Mas eu acho todos esses conceitos mais interessantes na base dele do que como o filme conseguiu desenvolver eles. Eu acho que o primeiro problema desse filme é que são muitos assuntos para se discutir num filme só. Então a partir daí eles não conseguem meio que desenvolver todos os assuntos ao mesmo tempo. Então alguns acabam sendo jogados meio de lado. Por exemplo, o Shifu. O Shifu tem todo um conceito dele envolvendo o Ki, o Chi e como que ele como um mestre está aprendendo a realmente ter aquilo na sua vida. Aquilo é apresentado bem no filme, mas tem tantos plots secundários que o Shifu acaba sendo jogado de lado ao longo de todo o longa. O mesmo vale para os 5 Furiosos, que mais uma vez, como acontece nos outros filmes, parece que estão lá só para apanhar pro vilão da vez. Quando você vê o filme em si, você vê que eles também são bem jogados de lado. Até a Tigresa, que tem um pouco mais de participação, não está diretamente ligado à história como um todo, com a grande participação. Então você vê também que é jogado de lado. A família do Po agora, que são os ursos, a vila dos ursos, dos pandas na verdade, eles têm um pouco mais de espaço. Mas você vê que tem muita coisa interessante, muito conceito dos pandas, que são simplesmente passados por cima. Para mim, isso acaba sendo o grande problema de Kung Fu Panda 3. São muitos personagens, muitas histórias secundários e muitos plots acabam sendo jogados de lado. Muitos personagens acabam não sendo tão bem desenvolvidos assim. O Po, por ser o protagonista, é bem desenvolvido. Mas o Kai, por exemplo, que se apresenta como um grande vilão, numa cena de introdução lindíssima, mostrando o máximo que o DreamWorks conseguia entregar na época em questão de animação, ele se apresenta muito bem, ele mostra que ele tem um carisma, você fica interessado por ele, que não tem uma piada boa envolvendo o nome dele, mas logo depois disso, você vê que o vilão é muito mal trabalhado, muito mal desenvolvido. Um vilão que fala sobre o Oogway, que está desde o primeiro filme, um vilão que poderia diretamente conversar com o Shifu, simplesmente é bem apresentado, mas jogado de lado com a quantidade de plots que você tem. E a quantidade de plots que você tem, o filme cria um novo problema: personagens desinteressantes. Eu acho que os personagens novos que aparecem, como por exemplo o pai do Po e todos da vila dos pandas, eles são interessantes, engraçados, e por eles terem um carisma, é muito fácil ele criar uma identificação com eles, mas é mais pelo carisma que eles têm naturalmente, pelo jeito cômico dos personagens, e não pelos que te entregam em relação à narrativa. Isso fica visível aqui. A narrativa do filme não consegue fazer com que eles fiquem tão interessantes assim, porque não tem tempo de tela para desenvolver. Tanto que a virada do Po, pra ele entender quem ele realmente é, para ele entender como ele é um panda, isso também acaba se tornando um problema, porque quando você pensa no filme como um todo, você percebe que é tão corrido que você não sente que ele teve um aprendizado. No segundo filme, você sente que ele teve um aprendizado. No primeiro filme, você sente isso. Aqui eu acho que é muito mais corrido. Sem contar que como ele descobre o seu poder do dragão guerreiro, também acho um pouco corrido em certo ponto. Então pra mim, esse é o grande problema do filme. Tem uma animação do melhor dos 3 filmes, com ótimas sequências de ação, com realmente conseguem desenvolver até fechar de certo ponto a história do Po, tanto que vai ter um quarto filme. Mas não precisava ter, considerando como a história se fechou aqui. Ele realmente
chegou no ponto máximo de como ele deveria ser um mestre e como ele ensina os próximos alunos, mas quando você pensa no filme como um todo, em questão de narrativa, apesar de ter um plot muito interessante, assuntos interessantes para discutir, envolvendo quem é a sua verdadeira família, envolvendo suas raízes, como você não pode esquecer isso, por outro lado, eu acho que são tantos plots, que o filme acabou ficando muito inchado e pouco desenvolvido. Tanto que no final do filme eu estava mais cansado e desinteressado do que realmente investido naquela história, exatamente pela forma de como ela foi conduzida. Concluindo, Kung Fu Panda 3 tem uma ótima trilha sonora, tem personagens carismáticos que fazem com que a história seja facilmente consumível, e ao mesmo tempo tem uma animação belíssima, que entrega excelentes momentos e sequências de ação. Mas quando você pensa em Kung Fu Panda 3 em relação à narrativa, você vê um grande problema. São muitas histórias sendo contadas ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo que tem muita coisa sendo contada ao mesmo tempo, nem tudo é tão bem contado como parece, fazendo com que o filme se enfraqueça muito e seja o pior dos 3 filmes lançados até agora. E por isso que eu fecho o filme Kung Fu Panda 3 com uma nota 6,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Kung Fu Panda 3? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.